Aí. Vamos ver aí, Gustavo, se deu. Ok. Vamos tentar aí. O Léo entrando aí. Esperar o Gustavo. Vamos lá. Mediel. Muito bom, Gustavo. Vamos ver se dá certo. Aí, show. Bom dia, Agora deu. aí, tudo bom? Bom demais. E você? Tudo jóia, já passei perfume e arrumei um café para ficar bonito perto de você, para a gente Ajuda. poder, para gente poder trabalhar um pouco. Manhã de domingo, horário que as pessoas habitualmente estariam em suas escolas dominicais, algum leque Sim, de culto online para eles verem. sim. E eu tenho feito uma série de lives sentindo o coração muito um desejo de lhe chamar, porque é um tempo que a gente precisa de uma palavra nova, de uma palavra de destaque, não de mais do mesmo, não de enxurradas por aí de Big Brother, de notícia da política, de Moro versus Bolsonaro, de É, coronavírus pego ou não pego, ou eu me isolo, a outra polêmica, ou eu me isolo, ou eu trabalho, ou eu morro de é. fome. Então, é um momento crítico de mundo, né? Vamos dizer, do nosso quintal de Brasil. E as lives eu tenho feitas com dois quesitos. Um deles baseado em Romanos 8, na passagem da criação que aguarda a manifestação dos filhos de Deus, é o texto da minha vida. E nesse texto eu sinto a necessidade de conectar e despertar aqueles que têm uma palavra nova para as pessoas. E eu acho que isso existe em você, isso é muito forte por tudo que eu sei de você, por tudo que a gente convive, se conhece, mais de 20 anos que eu lhe conheço. E a outra questão é pessoas com desejo social, com preocupação social. Porque tem muito em jogo, né? É um momento paralisado, é um primeiro semestre perdido. Mas será que é Então, perdido ou é de oportunidades ou podemos ser criativos? O que que Deus pensa disso tudo? Esses dias o Pedro potencializado. potencializado. Esses dias o Pedro Borel entrou numa live minha, tava falando com alguém, não lembro quem. Aí ele falou assim: é o seguinte, Deus nos chamou para ser simples e Ele vai moer o mundo até o mundo aprender. Perfeito. E eu achei de muita autoridade, achei aquele jeito dele soltar tudo que ele sente e a experiência dele é outra também. Sim. Enfim, eu quero conectar essas coisas e sem mais delongas dizer quem é o Eliel para mim. Eu não tenho condições de dizer quem é o Eliel macro, mas o Eliel para mim é um dos grandes, uma das grandes vozes desse tempo. Se ele fosse mais da mídia social, que ele está começando agora a gravar os vidinhos dele que eu estou vendo, ele seria uma plataforma aí para o país todo. O Eliel já é gigantesco, com questões internacionais, vídeo Universidade Univangélica do Goiás. Mas para mim ele tem uma palavra como dos grandes, assim, me lembra os grandes pregadores que sempre encheram meu coração. Ele é o mastiga a Bíblia e tira sacadas da Bíblia que acho que eu nunca vi. Eu pego um texto e falo como que ele enxergou isso, filho da mãe. E de uma forma que enche o coração e te faz querer se levantar. Não antes de te conectar com o que você precisa melhorar em Cristo. Então, assim, muito obrigado pelo seu tempo, por estar aqui. Eu separei uma ou duas colocações. Se as pessoas perguntarem, eu vou mediar para você. Ok. Mas, cara, esse tempo é seu. O papo é um tema aberto mesmo, que é Sim. o amor de Deus. Não tinha muita linha de dobra, porque eu queria que você soltasse para a gente, nesse domingo de manhã, o que a gente precisa sobre o amor de Deus nesse momento. Eu, na minha profissão, acho que eu nunca trabalhei tanto, não me lembro de trabalhar tanto. Pessoal com depressão, com compulsão alimentar, com Sim. ansiedade a mil, com Sim. crise de casamento. Eu estou recebendo.
assim, não é que nasceu os probleminha deles no corona, mas Lógico, potencializa, potencializa. né? Então estamos tendo aí um pouco de tudo nas crises, tentando ajudar as pessoas a colocar os pensamentos e o coração no lugar. Então, Perfeito. cara, fica à vontade, casa é sua. Obrigado por ter Coisa aceito o boa. convite. Fico feliz demais, Gustavo. A admiração pela sua família, né? Você, o Tarek, né? O Turcão, se me permite. E, enfim, tanta Nós. gente boa, né? Seu pai foi, de fato, um exemplo, um homem que deixou uma marca no mundo e a gente sempre aprendeu a admirar isso, né? De novo, se me permite, eu não canso de lembrar do seu pai. E o que eu falo dele é o seguinte: um homem com opala marrom, velho, quase às vezes arrastando algumas peças, e os filhos dentro, e 3 princípios basilares: Deus, educação, família. Essa era a minha percepção. E que o resto tore, que o resto caia, que o resto desmonta, mas dessas 3 coisas não abrimos mão: Deus, família, educação. E isso fez quem vocês são. Isso deu frutos hoje que, literalmente, parte do mundo experimenta desse fruto na vida do Tarek e de vocês, né? Isso me marca muito e é essa pegada que eu quero ter nessa manhã. A gente tem trabalhado muito o aspecto externo e pouco a interioridade. A gente fala muito das competências e pouco da natureza. A gente fala muito da ordem e pouco da nossa essência, da nossa natureza. Por isso que nós estamos num mundo tão perdido. E, sabiamente, o Borel já colocou isso, né? O Pedro Borel. Deus vai desmontar esse castelo de areia. Vai desmontar. E desde o começo, a minha percepção é essa. Essa crise não vai passar até que, pelo menos nos filhos de Deus, se adense alguns conteúdos, se adense alguns valores, se potencialize algumas virtudes, porque nós estamos muito atrás do poder de Deus e pouco querendo saber do seu caráter. Nós estamos muito atrás das habilidades e pouco da integridade. Nós falamos muito de direção, de velocidade, pouco de direção. Nós falamos muito de realizações e pouco de relacionamentos. Nós falamos muito do que a gente pode conquistar e pouco de quem a gente pode se tornar, por quem a gente já é na mente de Cristo e no coração de Deus. Então, isso é maravilhoso, é maravilhoso. Uma crise pode fazer em um mês o que uma faculdade não faz em 4 anos. Uma crise pode fazer em 3 meses o que um doutorado não faz em 4, 5 anos. A crise potencializa a nossa percepção da vida, do mundo e de Deus. Nós somos como que cegos, surdos e mudos. E quanto melhor a situação, mais cego, mais surdo e mais mudo. E aí a crise, como já dizia C.S. Lewis, né, é o megafone de Deus. Deus sussurra nos tempos de bonança, mas liga o megafone no tempo de crise. É como que os nossos ouvidos fossem destampados. É por isso que Eugene Peterson, quando ele trata do salmo lá, Deus me fez ouvir, ele diz que a melhor tradução é Deus cavou um buraco no meu cérebro, para que pudesse entrar alguma coisa lá. Porque a nossa naturalidade é não ouvir, é não perceber. Nós somos muito sinceros e pouco sensíveis. E sinceridade é coisa de criança, sensibilidade é coisa da maturidade. Então o que a gente precisa hoje é de sensibilidade. Tem muita gente sincera, fazendo muita besteira. O que a gente precisa é sensibilidade. E sensibilidade ao amor de Deus. Ao amor de Deus. Deus é amor. Deus é amor. E falar do amor de Deus é falar de um pai. Só que
um pai que a gente não conhece, a gente sempre vai ter visões tortas dele. Um pai, quando a gente ainda é imaturo, a gente sempre vai vê-lo de forma imperfeita. É por isso que na meninice nosso pai é um herói, na adolescência já não é tão bom, na juventude é questionável, na maturidade ele volta a ser o herói idolatrado. Porque só a maturidade nos permite ver as coisas do jeito certo, com a visão certa e da forma certa. Aí, nesse sentido, Jesus trabalhou todo o seu tempo para revelar o caráter de Deus, a identidade de Deus. E não um Deus poderoso, mas um Pai amoroso. Jesus não quis revelar um Deus poderoso. Não quis. Às vezes que Jesus fazia milagres, fazia por causa da incredulidade, mas não porque ele queria. Tudo que Jesus quis mostrar é um pai amoroso. Tanto é que ele morreu por causa disso. E é todo o trabalho de Jesus, a vida dele foi para revelar o nome, o caráter e a vontade de Deus. O problema é que, via de regra, a gente não quer saber muito da vontade de Deus. A gente quer o poder de Deus para livrar dos problemas. E não existe coisa que mais nos amadurece do que os problemas, do que as lutas, do que as dificuldades. Mas a gente quer o poder de Deus para a gente se safar dos problemas. Nós somos, ao invés de procurarmos um salvador, nós queremos um safador. Alguém que nos safa de toda a crise, de todo o problema. Só que se Deus for nos livrar de todos os problemas, ele vai nos corromper. Deus não nos livra de todo o problema. Porque toda crise que enfrentamos, se ela não gerar em nós uma mudança de consciência, ela vira uma corrupção. Toda crise que não gera uma transformação de consciência, gera uma corrupção. Porque você sempre vai achar que vai se safar. É como aquele filho que o pai dá tudo. Ele sempre vai entrar em fazer besteira porque ele acha que vai ter um pai que vai livrar. Então Deus não veio para livrar-nos das situações difíceis. Deus veio para mudar a nossa condição. Mudar a nossa natureza. Transformar a nossa essência. Se Deus for esse Deus que fica toda hora resolvendo nosso probleminha, ele vai fazer um monte de filho mimado, sem caráter, sem identidade, sem propósito, pessoas que veem Deus como alguém que vai fazê-lo safar o tempo todo. E Deus não veio nos safar dos problemas, Deus veio nos salvar da nossa condição. Deus veio transformar a nossa natureza, para que a gente, sabendo quem somos, possamos atuar onde estamos com coerência, com equilíbrio, com profundidade. É por isso que a Bíblia pouco trata de habilidades. Quando você vai para a Bíblia, você acha pouquíssima coisa, tipo assim, o líder tem que falar bem, o líder tem que ser excelente na sua estratégia, o líder tem que ter um excelente plano. Você não encontra isso em nenhum momento, porque a Bíblia trata de caráter. Porque quem tem o caráter firmado, a natureza solidificada e essa identidade consistente, ele vai saber pôr as habilidades em ordem. Ele vai saber pôr os planos em ordem. Tem até um escritor chamado Josué Campanhã, ele dá muito palestra em empresa, etc. e tal. Ele conta uma experiência que ela, para mim, é reveladora. Ele diz que o Josué Campanhã, esse Josué Campanhã diz que o Jean, um líder de empresas automobilísticas francesas, veio para o Brasil com milhões de euros para administrar e mais de 1.000 funcionários. E aí ele reuniu o board da empresa num hotel para ver um plano para a empresa, para retomar a empresa. Ele reuniu 10 dos maiores líderes dessa empresa francesa. E aí quando ele chegou, ele disse pro pessoal da empresa, né? Eu quero que vocês me dê também, além do plano de gestão, eu quero um plano pessoal e familiar.
Aí o pessoal, aí todo mundo se espantou, apavorou, falou, não, mas nós viemos aqui como líderes de uma empresa, como que o senhor quer um plano familiar? Como que o senhor quer um plano pessoal? Não tem lógica. Ele falou, não tem problema. Eu dou 24 horas para vocês voltam para o hotel, e em 24 horas nós nos encontramos aqui para trocar uma ideia, conversar, e vocês trazem então esse plano. E aí foi. E aí o que aconteceu? Quando retornaram para a reunião, dos 10, somente 5 tinham um plano pessoal e familiar. E aí ele falou assim, os 5 que não têm plano estão despedidos. Aí o pessoal ficou doido, você imagina a reação, né? Como que o senhor despede? Nós estamos aqui para falar de empresa, não de família, etc, etc. Olha a resposta dele, se não é enigmática. Ele falou assim, como que eu posso confiar milhões de euros e milhares de pessoas nas mãos de quem não tem uma direção pessoal? Se você não tem direção pessoal, como você poderia ter uma direção para a empresa? Pesado. Acabou, né? Acabou. Percebe? A gente trabalha muito exterioridades e pouco interioridade. A gente trabalha muito velocidade e pouca direção. A gente trabalha muito realização e pouco relações. A gente trabalha muito sobre o poder de Deus e pouco sobre a natureza de Deus. E é por isso que nós somos uma geração perdida. É por isso que tem tanta gente que perdeu o sentido, perdeu o rumo, perdeu a visão. E a palavra de Deus trabalha essencialmente questão de natureza. E é por isso que eu estou dizendo, pensar no amor de Deus é conhecer Deus como Pai. E conhecer Deus como Pai é conhecer nossa identidade, natureza e propósito. Nós nunca vamos ter uma realização plena se não soubermos da nossa identidade, nossa natureza, nosso propósito. E eu quero rapidamente mostrar um pouquinho disso. Okay. Nossa identidade, nós somos filhos de Deus. Filhos. Jesus nos pôs na família. Jesus nos arrumou um meio de nos colocar dentro da Trindade. Isso é assustador. Se a gente não tomar cuidado, parece heresia. Mas não é heresia. Eu posso mostrar. Olha o que Jesus diz. João 17, 23, a sua última oração. Eu neles e tu em mim. Que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amaste como igualmente me amaste. Olha o que Jesus está dizendo. Que o mesmo amor que Deus teve e tem por Jesus, Ele tem por nós. Se isso não for suficiente para soltar uma bomba atômica de amor no nosso peito, não tem mais nada que possa nos fazer ter equilíbrio, saúde emocional, espiritual e tudo mais. Como o Senhor me amou, o Senhor também os ama. Nossa identidade, nós somos filhos. Não interessa se você nasceu na favela ou nasceu na Casa Branca. Não interessa se você é primeiro-ministro ou trabalha de lixeiro. Não interessa se você tem as maiores potencialidades cognitivas ou é um semi-analfabeto. A sua maior virtude, a sua maior glória, o seu maior status é filho de Deus. Ponto final. Nós temos uma confusão terrível, terrível. As pessoas perguntam, quem é você? Você fala assim, eu sou psicólogo, eu sou médico. Não, eu não estou perguntando o que você faz, estou perguntando quem você é. Quem você é? Eu sou o Eliel. Ponto final. Eu posso ser psicólogo, engenheiro, pedreiro, presidente da República. Não interessa, mas o que faz diferença é que eu sou o Eliel. Minha identidade, eu sou filho de Deus. Isso não se altera, isso não muda. Isso não pode ser maculado. Eu sou filho de Deus, esse é o meu caráter, essa é a minha identidade. É por isso que João, o apóstolo do amor, o apóstolo da sensibilidade, o apóstolo que conseguia perceber o caráter subjetivo das coisas, ele fala,
Veja o ponto que Deus tem nos amado, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. Ponto final. Uau! Identidade. Filho. Filho. É isso. Filho. Identidade. A natureza. A gente conhece as antigas ilustrações, né? Você pode pegar um urubu, dar um banhão nele, passar um batonzinho combinando ali com a sua cor, fazer as suas unhas, deixar ele perfumado, zerado. Se você soltá-lo, para onde que ele vai? Para a carniça, porque essa é a sua natureza. A natureza do urubu é a carniça. A natureza do pássaro é voar. A natureza do peixe é estar na água. A natureza do Filho de Deus é o amor. Fomos gerados em amor. E amor significa doação. A cruz está cravada no centro da eternidade. A cruz é o símbolo maior da vida. A vida é doação. Amor é doação. Não o encontro por carência nem por necessidade, mas por amor, por doação. Porque Deus é o Deus que doa, Deus é o Deus que expande, Deus é a fonte eterna que nunca para de jorrar. Deus não vai te amar mais por você viver certo e nem vai te amar menos por você viver errado, porque Ele é um amor eterno. E o amor eterno não significa um esquema sem tempo. O amor eterno significa amor pleno. Eternidade é plenitude. Eternidade é ausência de tempo. Eternidade é ausência de intervalo. Eternidade é plenitude. Deus é eterno sempre como foi e o seu amor é eterno. Então Deus não pode te amar mais porque você faz as coisas certas, nem te amar menos porque você fez errado, porque senão Deus seria corruptível. Você iria fazer coisinhas boas para ele te amar mais. E Deus não se corrompe. Porque ele não pode ser outra coisa a não ser o que ele é. Ele é amor. E ele nos gerou em amor. Ele nos gerou em amor. Então nós não temos outra forma de viver a não ser amor. A não ser amar, a não ser se doar. Então nós não deveríamos agir por interesse e nem agir por carência. Porque nós somos plenos de amor, nós só podemos agir por amor. Aí mata todas as nossas frustrações. Qual que é o problema das nossas frustrações, das nossas dores? Porque a gente fica carente esperando que pessoas carentes como nós nos preencham. E esquecemos da fonte eterna, que está aí disponível para nos preencher. E aí a gente, pleno, a gente pode dividir. Pleno, a gente pode repartir. Plenos em Deus a gente pode compartilhar, não como carentes ou interesseiros, mas como filhos amados que pleno de amor pode dividir. Aí as nossas frustrações vão embora. Amém. E tem uma coisa, Eliel, para somar, que é o seguinte: eu vejo pelos meus pacientes, amigos, pessoas que me chamam aqui para pedir uma palavra nos inbox, desde que começou essa quarentena, eu tenho visto muita gente cair, gente que outrora estava bem, que outrora estava estável. E se você vai questionar, eu trabalho com os pilares do equilíbrio, os pilares da qualidade, que é o biopsicossocial. Se você vai questionar, os pilares estão tortos, os pilares estão obscuros, os pilares estão dobrados, estão subjugados. E assim, falar do esporte, falar da alimentação, a gente vai falando, tem muita gente tocando nisso. Mas eu queria que você tocasse num ponto que eu acho nevrálgico, crucial, que é o seguinte: o que a gente faz com a identidade, que para mim é a argamassa do concreto, para mim é a base da casa, para a casa não cair. Porque quando a criação aguarda pela manifestação dos filhos, tem uma pegadinha muito boa aqui. Tem criação e tem filhos, então tem gente que é só criatura. Porque não entendeu a identidade do Abba, não entrou numa parada de filho, não veio pro grupo B, que está debaixo da proteção do significado da filiação. E se eu não estou debaixo do significado da filiação, não ativo minha fé, não ativo minha coragem, não ativo
resoluções internas para eu lutar. Porque quando acaba psicólogo, quando acaba coach, hoje todo mundo é coach, quando acaba os novos pastores, pregadores, aí que tá uma onda também de pastor com o Instagram bonito, para falar versículo editado, não sei o quê. Quando tudo isso acaba, eu preciso lembrar que eu sou filho. E como filho, existe um cuidado do pai. Não tem como Sim, não pensar no filho pródigo, aquele sim, paizão maravilhoso, não tem como não pensar no batismo de Jesus, não tem sim. como não pensar em algumas coisas desse sentido. Então, como a gente voltar para essa raiz, para essa base, para essa argamassa do concreto, que é, antes de mais nada, filhos, e que se resgate o senso de filiação. Ah, mas eu estou com medo do coronavírus. Tá, eu quero voltar. Eu falo para os meus pacientes isso. Eu quero voltar com Sim, você sim, 3 passos para trás. Três sim, passos para trás. Ah, como assim? Você quer que eu fale dos meus 0 a 6 anos? Não, eu quero que você lembre de quem você é filho. Sua sim, primeira rajada de força vai sim, estar na lembrança do pai, vai estar na luz que brilha em você e reflete força, que é o pai. Porque sim, alguns não têm essa consciência, isso não foi ativado neles. Eu acredito que sim, nessa manhã nós precisamos ativar a filiação das pessoas aqui. sim. A filiação, Jesus é a ponte, né? Jesus é quem nos liga ao Pai, né? É preciso de conhecer Jesus para conhecer o Pai. Ninguém vai ao Pai senão o Filho, e ninguém conhece o Filho senão aquele a quem o Pai quiser revelar, né? Jesus é o amor revelado de Deus. Em Jesus nós vemos a face de Deus. Então, essa é a identidade. Quando a gente se entrega a Jesus, quando a gente de fato conhece Jesus, quando a gente entende que Jesus é a resposta de Deus para a nossa dor, para a nossa crise, a gente encontrando Jesus, o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito. O amor de Deus, o amor que planifica, o amor que dá sentido, o amor que traz a identidade, o amor que gera a nossa natureza, né? E aí volta o terceiro pilar, né? A identidade, nós somos filhos, a natureza, nós somos gerados em amor, e aí vem o propósito. Qual o propósito? É simples, está lá no começo. Façamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança. Deus é um Deus invisível, relacional, santo e amado, que vive por toda a eternidade. E Deus se resolveu revelar aos outros e à criação que geme através de gente que se torna a sua imagem. Uau! É simples, tão simples assim, só que a Bíblia usa N metáforas para falar de uma mesma coisa. Quando a Bíblia fala, Deus nos escolheu para sermos conforme a imagem do Filho. Quando a Bíblia fala que você deve ser cheio de Espírito. Quando a Bíblia fala que você deve viver para a glória de Deus. Está tudo falando a mesma coisa. Façamos o homem a imagem conforme a nossa semelhança. Que o homem se assemelhe. Que o homem seja a imagem encarnada do Deus invisível. Esse é o propósito. Só que, de novo, qual que é a crise? Ao invés da gente trabalhar para se tornar aquilo que a gente já é na mente de Deus, a gente, via de regra, está trabalhando para ter a aprovação dos outros. A gente, via de regra, está trabalhando para se encaixar no padrão social. A gente, via de regra, está trabalhando para ser aceito, esquecendo que já fomos aceitos. Esquecendo que já fomos amados. Nós estamos lutando para ser amados, esquecendo que já fomos amados. A gente está lutando por uma gota de água, esquecendo que tem um oceano atrás de nós. A gente está lutando para ser alguém, esquecendo que Deus já nos fez alguém. A lógica de Deus, a lógica para os filhos de Deus é sempre essa: abençoou e disse. A lógica de Deus é essa, está lá no Gênesis. Abençoou e disse, ou seja, tudo que você precisa para ser pleno hoje, Deus já deu. Depois Deus disse, bênção, ajude e tal. Mas a lógica do inferno, do diabo, é sempre o contrário. No dia em que o maligno é sempre lançar você para o futuro, para a ansiedade, para a expectativa.
A lógica de Deus é te trazer para o presente, para a perspectiva, para a serenidade, porque Ele já deu tudo que você precisa. Abençoou e disse. Nunca é disse, aí você vai ser abençoado. Amém. Uau. E a ansiedade sendo o grande clamor desse século, que gera as TAGs, que é os transtornos ansiosos, gera a síndrome do pânico, que é um câncer no nosso mundo. Sim. Elas vão totalmente oferecer resistência a essa última palavra liberada. Eu já anotei 4 folhas aqui, bicho. E onde que a gente pode pensar, abençoou e disse, e essa é a lógica de Deus. Para aqueles que não conhecem a lógica de Deus e não sabem por onde começar, acredito que alguns desses estão aqui, a sala está cheia, e Sim. esse é o nosso culto racional nessa manhã, nossa escola dominical de aprendizado. Né? Eu peço a vocês, como eu venho trabalhando nas lives, que modelem o Eliel, ou seja, tirem o molde do que está sendo falado, apliquem nas suas vidas. Não precisa ser só uma live de palavras bonitas, mas um tempo de crescimento, de estrutura, de meditação. Então, Eliel, minha pergunta: como que alguns que já apostataram, que já cansaram, são 2 grupos, já cansaram, já apostataram e se apegam em suas tristezas? Eu dizia para um paciente anteontem, ele é ovelha do Leiber, trabalho online com ele tem toda a série de desgraças. Por que, Gustavo? A esposa separou dele? Separou. Pai morreu já? Já. A mãe suicidou? Suicidou. Perdeu o emprego? Perdeu o emprego. É o cara que você vai ouvindo, você já... Putz, que dó. Ele tem o direito mesmo de falar o que ele está falando. E é um cara que já foi um dos grandes na questão cristã. Manja de Bíblia muito, é um orador. Eu falo para ele, você é um teórico maravilhoso da Bíblia. Quando você voltar a pôr tudo isso em prática, que o mundo te aguarde, porque você vai fazer barulho. Mas ele não quer, ele quer contemplar o passado, tudo que ele já teve, e contemplar as dores que ele passou. Isso tira dele o start de toda essa maravilha que você nos revelou, que você nos trouxe, da simplicidade do Evangelho. Então eu perguntaria o seguinte: para essas pessoas que travaram em suas queixas, em suas crises, em suas dores substanciais, como tirar lições para dizer, vamos lá, eu tenho aprendido que não tem lugar para mudar o homem se não for o lugar da crise. A crise nos leva ao próximo nível. Né? Uma das 3 histórias, mas eu quero dar uma delas, mais lindas da minha vida, mais absolutas da minha vida, e eu vivia, não pedi perguntar para ninguém, foi comigo. Eu estou no hospital, né? Eu estou treinando na academia segunda noite, meu pai bem doente, bem doente, nós já sabíamos que a coisa estava perto do fim. Aí é meu ex-namorado, que era muito ligado a ele, se converteu com ele e tal, ele fez um trabalho muito legal com ela. Ela me liga, eu falo, onde você tá? Tô na academia. Meu, vai pro hospital. Por quê? Eu tô sentindo que você precisa ver seu pai. Vai pro hospital. Larguei tudo, peguei um Uber, fui. E ele tava oscilando momentos de lucidez e descanso, né? E dopagem de remédio. Então ele tava lúcido. Oi, filho, botou a mão no meu rosto. Que saudade, você tá bem? Me conta do seu dia. Cara, nós tivemos um momento de uma conversa, eu senti Adão esperando Deus na viração do entardecer do parque de diversões, do Éden. Sim. Então eu sentei aos pés da cama, conversamos um pouco, e aí acontece a seguinte cena. Filho, você me dá uma água? Tá bom, pai. Aí o burrão leva a garrafinha. Não, filho, eu vou broncoaspirar, porque atingiu tudo aqui embaixo, mas o cérebro intacto. Então ele participou de tudo, ele viu tudo. Sim. Eu não consigo dar um gole, porque eu vou broncoaspirar e tossir. Peguei o canudinho, eu não consigo dar um gole, porque eu vou tossir. Aí eu, caramba, o que eu faço? Aí eu pus um shot de água no copinho de café. Eu não consigo dar um gole, eu vou broncoaspirar e tossir. Aí eu falei, pai, eu não acho que isso é certo, mas vou fazer isso. Mergulhei uma gaze na água, abri a boca dele e exprimi.
Veio 6 gotinhas, 7 gotinhas ali, ó. Aí ele fez assim, ó. Levantou a mão e disse: Senhor, muito obrigado pelo gostinho da água que eu não sentia faz dias. Uau, Cara, eu enverguei a barriga uau, de tanto uau. chorar, mas eu enverguei de Não, tanto chorar. Aí a sim, moça correu. Você tá passando mal? Não, não, me deixa. Eu só tô sendo transformado. Eu falei assim, só me rasgou por dentro aqui. E sim, assim que ele falou perfeito, isso, ele perfeito, voltou a dormir. Ele não viu, perfeito. ainda bem, ele não viu eu chorar, ele voltou a dormir. Mas aquilo me confrontou de um jeito. Eu falei, meu, Sim, é ele por aí. tá, ele tá sendo comido pela doença, tá glorificando a Deus e agradeceu pela água, com um Perfeito, baita sorrisão no rosto. Então, perfeito. será que não é isso que nós precisamos? É isso, Essa resiliência. sim. É isso. Nós somos uma geração que os nossos pais sofreram muito e quiseram nos livrar do sofrimento. E criou uma geração fraca, que não sabe o que é resiliência, não sabe o que é dor. A partir dos anos 1850, século XIX, nós fomos criando anestésico, penicilina, cirurgia sem dor, e por fim, aí você sabe melhor que eu, os antidepressivos, né, os analgésicos da alma, e a gente acha Alegria, que alegria em cápsula. Alegria é em alegria cápsula. em cápsula. E aí a gente está perdendo o melhor da história, porque o que forma o caráter é o sofrimento. O que dá alegria é o conhecimento da dor. O que faz você saber o que é um momento bom é ter vivido um momento mal. E aí nós somos uma geração que está perdendo essa essência, perdendo a beleza da simplicidade do dia a dia. Aí ou nós nos ancoramos no passado glorioso, sofrendo o presente, ou expectamos o futuro ansioso, ao invés de viver o presente alegrando com as gotinhas de água, sabendo que Deus já deu tudo que eu preciso para viver bem hoje. Ou seja, nós montamos uma expectativa de Deus. Quem que é Deus? É um todo-poderoso, não é Pai, é o todo-poderoso que manda tudo. Portanto, ele vai me livrar de todas as penas desse mundo. E ele não livrou nem o filho dele, mas ele vai livrar. Eu monto uma baita expectativa de Deus, que não é Deus, já é um ídolo, é um péssimo ídolo. E aí, se Deus não cumpre as minhas expectativas, eu chuto o balde com ele. E aí tem uns que ainda dizem assim, ó, se Deus não me ajudar, ele está perdido, eu vou largá-lo. Como se Deus fosse morrer se você largasse, né? É um negócio assim de Nossa. chorar. E aí nós nos ancoramos no passado frustrado ou queremos viver o futuro ansioso, ao invés de viver o presente realista e esperançoso. Portanto, nós não somos nem pessimistas, nem otimistas. Nós somos realistas e esperançosos que vivem o presente na convicção de que o Pai vai cuidar a cada segundo. Então, muito do que a gente chama de conhecimento de Deus não é conhecimento de Deus, é expectativa de um ídolo. Porque Nossa. se Deus não quer fazer o que eu quero, eu chuto ele. E eu volto a dizer, Deus não prometeu nos livrar das situações, Deus mudou a nossa condição, nos fez filhos. Um bombeiro apavorado é uma tragédia, um socorrista alarmado, ele não serve para nada. Um filho de Deus em desespero é uma contradição de termos. Porque ele tem a Nossa. natureza transformada e ele pode atuar sobre a situação. A situação é mutável, a situação passa, a situação é uma hoje, amanhã é outra. Um bêbado hoje, amanhã é um super-herói. Um super-herói hoje, amanhã é um bêbado no hospício. A situação passa e muda. Mas se a natureza nossa é transformada, aí nós sempre vamos ter um lugar na casa do Pai. E na casa do Pai não falta amor, não falta identidade, não falta natureza e nunca falta propósito. Nunca falta propósito. Para aqueles que ainda não entenderam, e esse termo é maravilhoso, para aqueles que ainda não entenderam qual é o lugar deles e o senso de propósito, então são duas perguntas.
como que eu tomo posse do meu lugar, seja eu um desacreditado, seja eu não conheço Deus direito, como que eu entro em contato com isso? E depois, é uma enxurrada de informação na internet, então eu peço a você que nos ouve, escolham as pessoas que vocês vão se alimentar. Porque hoje tá, todo mundo é coach, todo mundo dá conselho. Escolhe gente boa, escolhe gente pura, escolhe gente que a vida condiz com as palavras. E qual é a tua observação, Léo, para a gente ativar o nosso propósito? Então, às vezes as pessoas, Gustavo, ainda não conheço o meu propósito. Aí eu falo, a pista é no que você é bom e segundo, o que queima no seu coração todas as manhãs. Aí nós vamos unir o que você é bom com o que queima e criar, seja um business financeiro, seja um motivo de acordar cedo, porque o propósito é o motivo. Dentro do agradar a Deus e servi-lo com aquilo que ele me ofertou. Porque alguns ainda não descobriram e estão ligados no automático. Eu quero desligar o automático e que essas pessoas tenham paixão no senso do que vão acordar para realizar. Né? É um tempo que nós precisamos disso, mentes mudadas, corações mais engajados, para esse mundo, como disse o Pedro Borel mesmo, né? Para esse mundo vir para um outro lado agora. Tá na hora do mundo acordar, mano. Né? É o propósito por trás do propósito, né, Gustavo? Porque o propósito, de novo, não é ser engenheiro, médico, eletricista. Eu sempre ensinei isso e acho que ainda tem algo aí que é verdadeiro e é puro, mas tem que tomar muito cuidado. Vamos imaginar que propósito, então, o propósito para o Gustavo é ser psicólogo, ok? Mas aí o Gustavo nasceu lá no fim do mundo do Nordeste, ou da África, ou da Ásia, ou da América Latina, onde nunca vai ter uma faculdade de psicologia. Então o Gustavo vai viver frustrado o resto da vida. Então o propósito do Gustavo não é ser psicólogo. O propósito do Gustavo é ser aquilo que Deus planejou para ele ser, um homem íntegro, integral e pleno, que reflita a imagem de Deus. E aí o Gustavo, como alguém que reflete a imagem de Deus, vai perceber as suas habilidades onde há caminho melhor. Então pode ser como psicólogo, como engenheiro, como médico, como nenhuma profissão, esse quase que idolatria da profissão. Você sabe, eu tenho um irmão que fez engenharia, mas não trabalha como engenheiro, trabalha lá como pedreiro, mas para mim é o cara mais fantástico do mundo. E reformou minha casa, e a minha casa é outra depois dele. Percebe? E ele não está cumprindo o propósito dele. Enquanto ele reformava a minha casa, ele me discipulou por 2 semanas, e a voz dele é mais baixa do que se eu botasse o volume no 1 aqui, e você sente uma palavrinha de amor, você sente um algo de cuidado. Até o confronto é amoroso. É diferente. Perfeito. Percebe? O propósito, ele está cumprindo o propósito. Porque o propósito não é ser pedreiro. O propósito é parecer com Jesus. Aí o ser pedreiro é consequência. O propósito não é ser pastor. Por isso que tem muita gente que é pastor que não é pastor. O propósito não é. O propósito é revelar aquilo pelo qual você foi criado. O propósito é revelar Deus na sua vida e atitudes. O propósito é ser pleno. O propósito é ser feliz com quem você é. O propósito é saber que você tem pai e na casa do pai tem morada para você. O propósito é saber que você é irmão de Jesus. O propósito é você ser guiado pelo Espírito. O propósito é você amar pessoas. Agora, para fazer tudo isso, se você vai ser engenheiro, médico, professor, astronauta, presidente da República ou lixeiro, tanto faz, não muda. Não muda nada. Não muda nada. Olha que interessante, eu tenho um amigo aqui em Goiânia, um cara muito cabeção. Ele fala assim, se Deus quisesse resolver problema, meu filho, ele não ia contar com a gente não, a gente dá mais trabalho do que arruma problema. E eu estou percebendo esses dias, né? Esses dias eu fui fazer com meu filho um caminhãozinho de lata de caixa de leite. Aí lá cortando, olhando no YouTube, colando, e papai aqui, papai. Ele mais atrapalha do que ajuda.
E a hora que eu consegui, depois de 2 horas, fazer o meu caminhãozinho, em 3 minutos ele destruiu ele, que não sobrou nada. Agora, por que que eu trago meu filho para fazer o caminhãozinho com ele? Por causa da relação com ele. Por causa dos valores que eu passo para ele. Por causa dele. Então, Deus nos chamou para consertar o mundo, restaurar a natureza sofrida, não é porque ele não sabe fazer. É porque enquanto a gente restaura junto com ele, ele vai infundindo os seus valores dentro de nós. Ele vai formando o nosso caráter. Então Deus, em primeiro lugar, não chama a gente para ser médico. Ele não chama a gente para ser engenheiro. Tudo bem, Paloma? Que bom tê-la aqui, a Beth. Deus nos chama para ser dele. Deus nos chama para ser filho. E aí, sendo filho, ele fala, que tal você ser um engenheiro e na sua engenharia encontrar o seu irmão e revelar o propósito para ele também? Que tal, enquanto psicólogo, você encontrar o seu irmão perdido e falar para ele, ó, você tem identidade, natureza e propósito, cara. A vida está pronta. O que você está lutando? Lembra a mulher samaritana? Jesus teve o encontro mais irresponsável do mundo com ela. Ele não ensinou a Bíblia, não fez discipulado, não fez matéria coach, não ensinou a decorar Antigo e Novo Testamento, ele só falou, se você soubesse quem é o Pai e o que ele já fez, ela entendia, saiu correndo. Resolveu a vida. Resolveu a vida inteira dela e de centenas de pessoas com uma palavra. Se você soubesse quem é o Pai e o que ele já te deu, ia jorrar do seu interior rios de água viva. Ia jorrar. Ia jorrar que ia sobrar. Você não ia ser um carente. Você não ia ser alguém buscando. Você seria alguém distribuindo. Você seria alguém doando. Você seria alguém repartindo. Você seria alguém dando significado. Você seria alguém transformando e transbordando vida. E aí você lembra, não é isso que Jesus falou? Do seu interior fluirão rios de água viva. Aí a gente está clamando por gotas. E ele está falando que é para fluir rio. Deus abençoe, Léo, amigão. Edson, abraço. Belas palavras do Léo. Tem um termo que eu uso, Léo, em um livro que eu estou escrevendo, e se você aceitar, eu vou pedir para você. Eu estou escolhendo 3 prefaciadores. Tarek, meu irmão, o outro é um pastor que eu não conheço ainda, mas eu quero atingir, e eu queria te convidar aqui ao vivo. O nome do livro é Deus Joga Xadrez, baseado em histórias dos meus pacientes. E aí está acontecendo atualmente uma história, eu vou falar o nome, mas não falo a cidade, não tem problema. Eu comecei a atender o Igor, porque o Igor é cristão, e eu tenho uma ligação com o CPPC de mais de 15 anos, o Corpo de Psicólogos e Psiquiatras Cristãos. Então o Igor me achou lá, e o Igor é esportista de jiu-jitsu. Um professor dele, de personal, que é amigo meu das feiras de esporte, do outro meio que eu trabalho, falou, Igor, você está tendo ansiedade pré-competitiva, procura o Gustavo. Foi lá e me procurou. Beleza, nós começamos um trabalho. Entramos em quarentena. Ele parou de competir, ele ia para Abu Dhabi fazer grandes campeonatos e tal. Ele parou, e é um cara de muitas condições. Ele parou de competir. A partir de então, a mãe dele adoeceu, caiu numa doença de cama. Aí eu falei assim, o que sua mãe tem? Ele desconversava. De repente ele solta. Gustavo, ela tem uma depressão profunda há mais de 25 anos e ela está tendo pico dessa depressão. Aí eu falei, você quer abrir porque vai te fazer bem. Contou de problemas dela e do pai. Da mãe e do pai. Cara, eu sei que houve uma reviravolta no caso. Deus começou a falar com esse cara, ele é da nossa idade, começou a jogar uma sensibilidade no coração dele. Ele falou, eu falei sobre você pro meu pai, liga para ele. Aí eu liguei pro pai, conversamos mais de 2 horas no telefone, ele falou, não quero te ver não, que eu não gosto de aparecer na câmera, mas vamos conversar. Um senhor frustrado, um senhor cansado, mas conversamos um tempão e ele aceitou começar um processo comigo e falou assim, me ensina sobre Deus. De repente, o irmão do Igor, que é muito crente, falou, vou conseguir uma psicóloga para a mãe. O Igor, irmão, mora em Rio de Janeiro e os pais em Taubaté.
E aí consegui uma psicóloga para a mãe. De repente, Gustavo, a psicóloga da mãe vai te chamar. Aí me pinga um zap para mim, eu olho, saúde, é uma menina que formou comigo, que é cristã também, uma excelente psicóloga. Do nada, eu não falava com ela há mais de 10 anos. Falei, não acredito. Você, ela é. E o Igor falou assim: enquanto você tratar do meu pai, eu vou ficar de stand-by para você cuidar dele da melhor forma e ele ter liberdade de ser trabalhado. Aí eu comecei a brincar com ele. Falei, já pensou se Deus permitiu a sua ansiedade no tatame do jiu-jitsu, porque o propósito maior era pegar teu pai na curva? Sim. Nós nem sabíamos que nós íamos chegar nessa. Então eu fico prestando atenção nos movimentos sutis de Deus, Sim. onde que eu não tenho condição de entender o que ele está preparando através dessa conversa aqui, quem vai ser atingido, aonde vai pegar. Será que ele não permitiu meu pai descansar para essa história da gotinha correr o mundo? Eu não sei, mas eu estou pronto para isso. Perfeito, perfeito. O William Cooper dizia, né, por trás de cada providência carrancuda há um sorriso escondido do Pai. Né? Porque o momento que você está vivendo, as lutas que você passa, as crises que você enfrenta, por causa dessa nossa carência e dessa ausência do conhecimento do Pai e busca do poder de Deus, ausência do conhecimento do Pai e busca do poder de Deus, você fica como um filho carente que qualquer probleminha você acha que ele está te chicoteando. Já pensou se Jesus achasse que Deus estava de mal com ele, as lutas que ele passou? Você já imaginou a cena de Jesus? Aquele que nunca pecou, nunca falhou, filho amado, perfeito, caráter ilibado, a ponto de, depois de 3 anos, Judas andando com ele, o próprio Judas dizer, esse homem, ele não tem mal nenhum, a ponto do Pilatos falar assim, eu não encontro nele maldade. A ponto de todos aqueles que andaram o tempo todo falar assim, perfeito, ilibado, e de repente ele é lançado naquela cruz, e embaixo da cruz eles estavam fazendo um jogo de bicho com ele. Para ver quem que ia dividir as roupas dele. Dá para você imaginar o que é isso, cara? Ele poderia fulminar qualquer um com um piscar de olhos. Mas ele era tão convicto do amor e tão pleno de Deus, que ele fala, Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Ele era pleno de Deus. Qual que é o nosso problema? Nós temos uma visão de Deus tão míope, tão mesquinha, tão fútil, que qualquer tropeção que a gente dá na rua, a gente acha que Deus está punindo por algum pecado. Bateu o carro, o que será que eu fiz de errado? Esquece, em nome de Jesus, esquece isso de uma vez por todas. De uma vez por todas. Os problemas são ferramentas de Deus para o nosso crescimento. As crises são ferramentas de Deus para aprofundar o nosso caráter. As dores são os meios que Deus permite para a gente conhecer de forma mais profunda o seu amor. É o José do Egito, de novo. Vocês intentaram mal contra mim, me bateram, me prenderam, me venderam, caluniaram, me desgraçaram a vida da perspectiva humana. Mas foi Deus que me trouxe aqui para salvar muita gente sobre a terra. Amém. Está entendendo o propósito dele? O propósito dele o tempo todo sendo trabalhado para conhecer o amor, o caráter e revelar Deus na sua vida. E aí ele não fala assim, Deus me trouxe aqui para ser governador do Egito, Deus me trouxe aqui para ser um herói, Deus me trouxe aqui, agora eu tenho todo o poder de vingar quem eu quiser. Deus me trouxe aqui, agora, olha, eu vou ter mais curtidas do universo. Não. Ele fala, Deus me trouxe aqui para tocar os meus irmãos, para salvar vidas, para abençoar pessoas. Amém. De novo, somos uma geração que valoriza realizações e não relações. Achamos que o nosso propósito está em pendurar um monte de diploma, conhecer o mundo. Achamos que o nosso propósito está em, enfim, sermos o cara famoso. Não. O nosso propósito está em nos tornarmos semelhantes à imagem de Deus.
e, sendo a imagem de Deus, abençoar e tocar o nosso irmão. O resto é resto. Amém. O resto Deus vai dar. Comida, casa. Deus sempre dá mais do que a gente precisa. Sempre. Essa é outra coisa que a gente precisa de guardar. Deus sempre deposita na nossa conta mais do que a gente precisa para viver. Sempre. 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 E numa crise dessa, a gente começa a ver que a gente pode viver com menos. Numa crise dessa, a gente vai ver que a gente pode poluir menos o ambiente, fazer uma reunião online, em vez de ficar deslocando de avião 10 horas, 5 horas, gastando dinheiro, gastando tempo longe da família. A gente vai aprender a fazer reunião online, a gente vai aprender que a educação virtual não é tão ruim assim, a gente pode fazer um mix com ela. A gente vai aprender um monte de coisa, porque a nossa geração é uma geração mimada que não viu crise. Nós não vimos Segunda Guerra Mundial, não vimos Primeira Guerra, não vimos peste, a gente viu uma crisezinha ali, outra aqui. É a primeira vez que a nossa geração viu uma pandemia. Ultra mega melhor do que os nossos irmãos de 40, 50, 60 anos atrás. Eu acho que o Instagram vai derrubar, que vai dar 1 hora. Eu vou pedir a gentileza de você salvar a live para a galera visitar você. E se você puder voltar uma vez mais só para se despedir, então, que já mostrou para mim aqui que vai derrubar. Aí você põe no encerrar e salva para nós, para a turma te visitar e ao longo de 24 horas ver nossa live. Beleza, deixa eu colocar aqui. Tá bom.